Aí, ó. Agora foi. Boa. Agora tá. Então, deixa eu fechar aqui, senão vai começar a falar, não vai dar certo. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos, né, aos que estão aqui presentes, aos que são novos, aqueles que já são, né, veteranos na casa, aqueles que estão nos assistindo. Eu vou convidar a todos para, neste momento, fazermos uma oração para iniciarmos. Então, vamos fechar nossos olhos, rogarmos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre querido, que nos assista hoje nas nossas palestras, que possamos, através de nossos espíritos protetores, receber a intuição necessária para compreendermos a mensagem deixada por Jesus no Evangelho e que possamos, Senhor Jesus, com o apoio da espiritualidade maior, transmitir esses conhecimentos a todos aqueles que nos ouvem, a todos aqueles que nos acompanham e nos assistem. Abençoe, Jesus, os familiares de cada um. Abençoe, Senhor, a cada um de nós, aos nossos protetores e ao protetor espiritual desta casa. Ilumina, Senhor, a todos nós e nos acompanhe hoje, agora e todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Ana, nos avisa. Boa noite a todos novamente. Bem-vindos os que vieram pela primeira vez. Casa cheia. É uma felicidade grande, né? A Melissa, que é de Jaú, né, Melissa? Sim, de Jaú. A Maria Alice, nossa amiga já, companheira da casa. Meu nome é Ana Lúcia, para quem não conhece. E eu queria dar só um recadinho. Nós estamos com uma campanha Doe um Livro Espírita. Nós estamos pretendendo, vamos fazer, só não sabemos se vai ser a data do dia 13/7 mesmo, que a gente depende da liberação da prefeitura. Lá na praça, uma feira do livro espírita, mas para doação, né? Para divulgar a doutrina, e junto provavelmente nós vamos fazer também um varal solidário com roupas, agasalhos. Então, quem puder doar o livro espírita, é só entrar em contato com a gente pela página, a gente vai buscar. Teve uma pessoa, bem que eu queria buscar lá no Rio de Janeiro, que tem um monte de livro espírita para doar. Ah, mas parece que vai dar certo, que bom. Deu? Que bom. São livros ótimos, ela vai doar em Paulo Estevam, Obras Básicas. Legal. São 63 livros. 63 livros do Rio de Janeiro vão vir. Então, aqui de Pederneiras, que está próximo de Jaú, se alguém quiser doar, da Barra, enfim, dá tempo ainda. Então, a gente pretende fazer tanto do livro quanto do agasalho, porque está muito frio. Se a gente conseguir cobertor, né? Roupas de frio, nós vamos fazer junto o varal solidário, como a gente já fez na praça. Vamos juntar tudo, útil ao agradável. E hoje a gente vem com aquela ideia que o Alexandre trouxe do Evangelho, do estudo do Evangelho. Somos em 3, na verdade isso é um estudo, ninguém aqui sabe de tudo, a gente estudou, mas assim, a gente convida a todos que participem. Quem tiver dúvida, quem quiser falar alguma coisa, é só participar, está aberto a todos que estão aqui. Se tiver alguma pergunta, o Alexandre quiser fazer do pessoal da internet, ele pode fazer também e a gente responde, tá ok? Hoje o capítulo é capítulo 14. Honrar pai e mãe. Honrar a vosso pai e a vossa mãe. Capítulo fácil de discutir, né? Super fácil. Então vamos lá. Começa com piedade filial. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? O parentesco corporal e o parentesco espiritual e a instrução dos espíritos. No 1. Vós sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não furtareis, não prestarei falso testemunho, não fareis mal a ninguém, honrar a vosso pai e a vossa mãe.
Então, é o decálogo, né? Os 10 mandamentos que estão em São Marcos, São Lucas e São Mateus. No item 2, na verdade, depois a gente volta, porque falo dos dois. Honrar vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longos tempos sobre a terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Do Êxodo 20, 12. A gente começa com piedade filial. O mandamento, honrar o vosso pai e a vossa mãe, é uma consequência da lei de caridade e de amor ao próximo, porque não se pode amar seu próximo sem amar seu pai e sua mãe. Mas a palavra honrai encerra um dever a mais a seu respeito, da piedade filial. Então vamos lá. O que quer dizer honrar, né? Primeiro eu procurei o exato no dicionário a palavra honrar, que é exaltar, elevar às alturas. Aí ele fala em piedade filial, demonstração de afeto, demonstração de compaixão. Ou seja, honrar está relacionado com piedade filial, que está relacionado com o sentimento do próximo, muito do amor. Agora, ele fala muito aqui do amar ao próximo. Como eu posso amar o meu próximo se muitas vezes eu não consigo amar o meu pai e a minha mãe? É possível isso? Eu amar o próximo e não conseguir amar o mais próximo do próximo que é dentro de casa? Será que a gente ama mesmo de verdade? Quando Deus, né, quando Jesus falou em caridade, a maior caridade era amar o próximo como a si mesmo. Para amar o próximo, então vamos pensar, será que a gente ama mesmo? Conseguimos realmente amar o pai e a mãe? É o que ele está dizendo aqui. Olha, esse dever se estende naturalmente às pessoas que estão no lugar de pai e mãe. Quer dizer, não é só o pai e a mãe, ou as pessoas que estão no lugar de pai e mãe, ou seja, os pais adotivos, os que cuidam. Pai e mãe é quem cuida, certo? Será que nós fazemos isso? Quantos desse pai e dessa mãe nos doaram na nossa infância? Quanto? De tempo? Será que a gente consegue devolver, entre aspas, esse amor hoje? Muito difícil, né? Esse dever se estende naturalmente, como eu disse, às pessoas que estão no lugar do pai e da mãe. Aqui ele diz, Deus pune sempre quando seu devotamento é menos obrigatório. Honrar seu pai e sua mãe não é somente o respeitar e também assistir na necessidade, é lhes proporcionar o repouso na velhice e cercar de solicitude como fizeram por nós em nossa infância. Bom, será que quando a gente vai para reencarnar, muitas vezes nós não nos lembramos, mas a gente tem na verdade a gente tem um estudo, quem vai ser nosso pai, quem vai ser nossa mãe, quem vão ser nossos irmãos, até quem é o primeiro irmão, o segundo, o terceiro, enfim, nós não nos lembramos. E por que nós não nos lembramos? É à toa? Não, porque não deve se lembrar, não é verdade? Então, nada é à toa. Se a gente veio nesta família, com esse pai, com essa mãe, tudo tem um propósito. Primeiro, se Deus é bom e Deus é pai, Ele não nos colocaria em lugar que nós não deveríamos estar. Aí ele fala, na verdade, sobre os cuidados que a gente deve ter. Às vezes, os filhos colocam os pais em casa, sim, mas deixam lá naquele cantinho, no pior cômodo da casa, simplesmente para fazer de conta que o pai ou a mãe estão lá. E não é isso, o honrar pai e mãe. O honrar pai e mãe é dar o melhor que eles possam ter. É dar de si, não só materialmente, mas emocionalmente. O carinho, a atenção. Quanto tempo a gente necessita na infância do carinho e atenção dos pais? Quanto tempo nós dependemos dele para conseguir andar, para conseguir comer sozinho? Quer dizer, eu acho que até 50 anos, né, mais ou menos, a gente dá preocupação para os pais se bobear, né? Quer dizer, mas os primeiros anos, qualquer mamífero,
eles se desenvolvem rápido. Um cachorro, sei lá, um gato, daqui a pouco eles estão sozinhos, eles comem sozinhos, eles andam sozinhos. Nós não. Quantos anos? Pelo menos até, sei lá, 7 anos de idade, nós dependemos, e aí pra frente, né? Não tem uma idade justa, mas a gente depende do pai e da mãe muito mais de qualquer mamífero, muito mais de qualquer animal. E damos muito pouca atenção, às vezes muito menos do que o próprio animal dá para sua família. A gente faz o básico para o pai, para ele não passar fome, o básico. Só que a gente não foi criado com o básico, a gente foi criado com o essencial, o a mais. Aí ele passa aqui para falar que certos pais talvez não tenham cumprido o seu papel devidamente como deveriam como pais, certo? Erraram talvez em algumas coisas. Só que como não cabe a nós julgar esse erro. Não cabe a nós julgar se estava certo. Os pais geralmente não, sempre fazem o que é melhor para os filhos na medida do que a gente sabe. Então não cabe a nós se foi mais ou se foi menos, cabe a Deus julgar. Então você julgar é um ato que falta com compaixão com pai e mãe. O pai te deu uma vida preciosa, a gente ganha um diamante, que é a opção de ter aqui, voltar a reencarnar e poder galgar degraus na ascensão. Até eu peguei uma parte do Livro dos Espíritos, que eu achei que cabe no capítulo 2. O Livro dos Espíritos, ele fala assim: qual o objetivo da encarnação? Qual o objetivo da encarnação? Pergunta 132. A resposta dos Espíritos: Deus a impõe a eles como objetivo de os fazer chegar à perfeição. Se a gente não tivesse pai e mãe, conseguiríamos esse objetivo? Teríamos essa chance de melhorar? O pai ou a mãe, eles teriam o livre-arbítrio de não nos ter tido. Podia muito bem ter interrompido uma gravidez, né? Mesmo nesse planejamento que foi feito, eu poderia vir no mundo físico e falar: não quero ter filhos. E não interromper essa gravidez ou não ter filhos. Então, é uma dívida eterna de gratidão com o pai e com a mãe. Há casos e casos, eu acho que a gente tem que ter sempre o equilíbrio, o coração, e pensar no que Jesus veio nos mostrar em relação a pai e mãe. Tentar ao máximo a conversa, o diálogo, o evangelho dentro do lar. No segundo capítulo aqui ele fala assim: honrar a vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longos tempos sobre a terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Ele fala sobre a terra porque naquela época do decálogo, né, dos 10 mandamentos, os hebreus, eles viviam no deserto, né? E o que eles tinham de mais próximos para eles, o que eles mais ansiavam era a terra prometida, que era uma coisa física, né? Então Moisés disse: honrar vosso pai e vossa mãe para que você tenha a terra prometida. Mas para eles isso era uma coisa física. Aí quando vem Jesus com a sua proposta nova, ele vem dizer que meu mundo não é aqui na terra. Meu mundo não pertence à matéria, né? Meu mundo é de outro lugar. Então a gente leva esse capítulo assim: não é mais a terra que lhe promete, mas é o céu. É isso que Jesus vem dizer, que honrar o pai e mãe, ele tá, acho que é o 5º mandamento, se eu não me engano, do decálogo. Ele fica bem no meio, eu acredito que não seja à toa, é uma ligação entre os 4 primeiros e os últimos. É um dos principais nos 10 mandamentos, onde a gente põe em prática a verdadeira caridade, a verdadeira lição de Jesus. Porque a ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Quando somos ingratos, estamos expondo o nosso egoísmo. Acredito que é isso. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta para falar, para dizer.
Acho que é importante também a gente destacar, né, que como isso é um dever que está na lei áurea, né, de Deus, nosso Pai, porque veio por meio dos 10 mandamentos de Moisés, né, Moisés manifestou os 10 mandamentos, existe uma responsabilidade, né, muito grande daqueles que não cumprirem o mandamento de honrar pai e mãe. Né? Então ele fala aqui que infeliz, portanto, daquele que esquece o quanto deve aos que o sustentaram em sua fraqueza, que com a vida material lhe forneceram a vida moral, que impuseram a si mesmos muitas vezes duras privações para assegurar seu bem-estar. Infeliz do ingrato, pois será punido com ingratidão e abandono. Será ferido em suas mais caras afeições, algumas vezes na própria vida presente, mas certamente em outra existência na qual padecerá aquilo que tiver compelido os outros a sofrer. Então, quantas criaturas hoje ficam reclamando, né? Dessa falta de gratidão dos filhos, né? Dessa compensação, eu fiz tudo pelo filho e o filho nada faz por mim. Em visita ao asilo, Pois é. não é, Ana? Quantas pessoas nós vemos lá? E eu acho que falta... Tudo que aconteceu de bom ou que não aconteceu de tão bom assim, não é castigo, é aprendizado e não é à toa. Se a gente, como certos pais, é verdade, menosprezam seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser, mas cabe a Deus puni-los e não a seus filhos. E se isso acontece, não é à toa. Vem como lição, vem como aprendizado, vem como se melhorar, porque geralmente no seio familiar a gente tem os afins. Os afins tanto como afins para o lado bom, quanto para o lado não tão bom assim. E aí a gente vem no seio familiar para aprender a amar. E não é menosprezando ou desprezando esse pai e essa mãe que a gente vai aprender a amar. Porque a família vem com esse objetivo, nos ensinar a amar. Se a gente não consegue amar o próximo, que é o mais próximo, então fica difícil praticar a caridade que Jesus nos trouxe, que nos mandou, que é amar o próximo. Né? A minha mãe tem uma dificuldade muito grande em expressar o carinho, o amor. Ela tem uma boa dificuldade. Ela tenta expressar de outras maneiras. Isso. Mas a maneira de o jeito dela, né? Às vezes o cuidado, uma comida que você gosta, uma roupa que você gosta, às vezes a pessoa tem dificuldade no toque. Um carinho, um beijo muito difícil. Mas isso não quer dizer que é falta de amor. Ela expressa o amor dela de outra forma, né? Exatamente. Isso. Eu sei que ela expressa né? de outra forma. Isso. Aí cabe a compreensão. Aí que a gente disse. Cabe a compreensão dos filhos com os pais, entender as dificuldades, porque tem todo um histórico também, como foi criado, como que veio, a gente carrega todo um histórico, né? Então, para mim hoje é mais fácil conseguir enxergar isso. Que bom. Já foi. E não criar isso como uma mágoa. Sim. Não arrastar isso como uma mágoa de criança até a vida adulta, como se fosse eternamente, né? Tem uma dúvida de um internauta aqui, e eu me vejo na situação, porque eu vivi isso. Ela pergunta, e quando o pai abandona um filho pequeno que o amava e chorava a sua falta? Como eu devo agir com a minha pequena? Provavelmente o pai abandonou ela com a filha. Eu vou dar o meu exemplo. Falei pro Gabriel que eu daria o meu exemplo e vou dar o meu exemplo. Estudando esse capítulo, eu dei muito mais. Meu filho tem 1000 defeitos, como nós todos temos, mas tem uma qualidade que é fantástica. Me separei com 4 anos e ele realmente foi abandonado pelo pai. O pai nunca mais foi ver, em Natal, em aniversário, e ele esperou ano após ano esse pai. Cabe a essa pessoa. A mesma história. Hoje o Gabriel lida com isso da seguinte maneira: ele entendeu que o pai sabe amar dessa maneira e o problema é do pai. Ele ama o pai mesmo assim, mas isso é um mérito dele. Ele conseguiu ver assim. Se o pai vem vê-lo hoje
fica 10 anos longe, vem ver, ele abraça, ele cumprimenta, ele não julga, não tem mágoa, e se você perguntar, eu amo meu pai. Então, o que ela tem que fazer com a pequena dela? É não instigar a raiva, o rancor e o ódio. É explicar que talvez o pai ainda não soube, não sabe, não aprendeu, mas que mesmo assim ele deu a ela, junto com a mãe, o dom da vida. Só a mãe não conseguiria. E se ela tem esse pai, é porque é esse pai que ela deveria ter. E aceitar, né? Dele não vai mudar. Então a questão é aceitar, senão a mágoa mesmo vai continuar com ela. E está escrito que é honrar pai e mãe. Não tá honrar pai e mãe se ele fizer isso, se ele não fizer, né? Não tem o ponto, não tem o se, né? Honrar pai e mãe, ponto. Perfeito. Não é? Só para Perfeito. vocês repetirem aí, que eu ouvi, eu até respondi já pela internet. E o importante é que ela faça parte dela. Isso, não transformar isso em mais um problema. Aqui está dizendo, né? Está resolvido o problema, quem não aprendeu e quem vai responder pela falta é outra pessoa. O Evangelho diz aqui, o que o Alexandre está dizendo é que faça a sua parte. E quem vai responder por não ter feito a outra parte é o pai, mas isso é outro problema. É o que diz aqui, cabe a Deus e não a nós e nem ao filho julgar. Né? Não, você... Olha, a minha mãe fez o papel de pai e mãe. Eu ganho presente no Dia dos Pais e no Dia das Mães. Que maravilha. Muito privilégio, né? Muito privilégio. Não tô gostando dessa história aí, não. Gostando dessa história aí, não. Pois é. E aí vem a pergunta, né? A continuação do tema. Menina, por ser pai e por ser mãe. Exato. Ela que educava, ela que fazia tudo. Meu pai não ligava, não. Ele não era mau, mas ele era indiferente. Largava tudo. Não sabia, talvez não tivesse aprendido ainda. Indiferente é meio pesado. Não, indiferente não. Acho que talvez a pessoa não aprendeu. Não consegue ainda fazer aquilo. Quando a gente não consegue, a gente não dá aquilo que a gente não tem, não aprendeu. Não era mal, maltratava bem, cuidava. Mas quem fazia tudo era minha mãe. Ela que era o pai, que era a mãe. Foi o jeito que ele aprendeu, né? Ele aprendeu a ser, né, assim, do jeito que ele foi tratado. Então a gente vai fazendo, né? A gente vai transmitindo aquilo que a gente aprendeu, que a gente aprende, que a gente vive, viveu, né? Por isso também está no Evangelho que a gente vem em outras encarnações como homem, como mulher, e às vezes esse pai vem numa outra encarnação como mãe para aprender a amar mais de perto, talvez na gestação, sentir aquele filho crescer. Por isso a bênção da reencarnação, né? Bom, mas então quem são meu pai, quem é minha mãe e meus irmãos, né? Esse é o nosso tema, está registrado lá em Marcos e em Mateus, tá? Em Marcos está no capítulo 3, versículo 20, 21, 31 a 35, e em Mateus está no capítulo 12, 46 e 50. E aí está escrito assim: tendo vindo para casa, reuniu-se tão grande multidão que nem mesmo conseguiam se alimentar. Sabendo disso, seus parentes vieram para se apoderarem dele, pois afirmavam que havia perdido a razão. Né? Isso está em itálico para a gente poder discutir um pouquinho. Havia perdido a razão. Entretanto, quando chegaram sua mãe e seus irmãos, mantiveram-se ao lado de fora e mandaram chamá-lo. Ora, o povo estava sentado em torno dele e lhe foi dito: vossa mãe e vossos irmãos estão lá fora vos chamando. Mas Jesus respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E observando os que estavam assentados ao redor de si, esclareceu: eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E aí a gente começa a olhar essas palavras de Jesus e parece meio estranho, não é? Será que ele vai contrariar aquele item 2, onde no decálogo escreveu-se que devemos honrar nosso pai e nossa mãe a fim de viver longo tempo na terra? Né?
muitas questões estranhas para Jesus, né? Então ele estaria desconsiderando, né, aquela que recebeu ordens expressas de Deus, né, para gerar o Messias, cumprindo a profecia de Isaías, porque Isaías previu que viria um Salvador. Aquela que o anjo Gabriel saúda como cheia de graça, mereceria ser desprezada por Jesus. Será que era essa a tônica que Jesus quis dar quando ele falou, né? Quem são meu pai e minha mãe? Quer dizer assim, aqueles que estão lá fora não são nada meus, né? É de se espantar, não é, gente? Conhecendo o caráter de Jesus, que veio falar de honrar pai e mãe, que veio nos falar de amor, desse amor incondicional que nós devemos alimentar em nossas vidas, por todas as criaturas, não é só por aqueles nosso parentesco, é por todos. E aí justo com a mãe, né, e com os irmãos ele faria assim? Na verdade, o que se pensa é que Jesus quis aproveitar a ocasião, né, e ele sempre aproveitava as ocasiões para passar uma lição para aqueles que estavam à sua volta. Ele queria ensinar, passar para um sentido mais amplo de família para todas aquelas pessoas. Então, se a gente for analisar a história hoje, família antigamente era o conceito de pai, mãe e os filhos, né? Hoje a modernidade diz que família é um grupo de pessoas. E esse grupo de pessoas se unem por afinidade. Isso é um conceito. Jesus quis dar um conceito de família maior, porque ele diz que todo aquele que servir a Deus, todo aquele que seguir a Deus, estes sim são meu pai e minha mãe. E se todos, e ainda quis demonstrar assim, todos somos filhos de Deus, né? E se somos todos filhos de Deus, somos todos irmãos. Então vai ficar difícil eu dizer quem é meu pai e minha mãe, porque hoje eu tenho uma pai e uma mãe que pode ter me abandonado na infância, né? Pode ser que seja extremamente carinhoso comigo. E o que é que isso nos trouxe, né? Por que que isso acontece assim? E aí o Espiritismo vem nos trazer, vem clarear, né, a nossa mente, nos demonstrando a reencarnação. Que hoje eu escolho o parentesco, como foi citado pela Ana, por afinidade. Eu estou sempre reencarnando num grupo. Agora, por que que eu escolho aquele grupo? Por que que eu escolho aquele pai, aquela mãe, aqueles irmãos? Por necessidade reencarnatória, por necessidade de eu alcançar a perfeição. Aí, para eu alcançar a perfeição, eu preciso fazer sempre as lições mais fáceis? Será que o artista, né, quando ele quer ser um extremo artista, ele escolhe as músicas assim, que são facinhas para tocar, ou ele escolhe as mais difíceis? Geralmente, quando nós já alcançamos um certo progresso, nós escolhemos lições mais difíceis, né? Por quê? Porque já nos sentimos capazes. Lá na espiritualidade, às vezes aqui eu não estou sentindo a mesma coisa não, às vezes aqui eu acho que está difícil, né? Por quê? Porque tem um monte de coisas, um monte de atrativo nessa terra que me distrai. Eu olho para o outro, nossa, mas eu queria tanto ter a mãe, né? Igual aquela senhora ali, nossa, que bonitinha, né? Vem na primeira fila, assistir a palestra. Eu amo essa senhora, né? Adoraria que ela fosse minha mãe. Mas eu precisava de uma outra mãe. E minha mãe não é ruim não, viu, gente? Minha mãe foi ótima, ela já desencarnou. Mas né? você está falando. Ela já ia me dizer, que é isso? Vai denegrir a minha imagem, não é? Então, mas eu escolho uma mãe que eu preciso para aquele momento espiritual em que eu me encontro, para facilitar a minha jornada no mundo espiritual. E essa jornada não é uma jornada linear, né? É uma jornada perpendicular. Eu vou tentar subir as escadas da espiritualidade, exercendo esse meu papel, aprendendo a amar. Então, eu primeiro aprendo a amar um grupo de 5 pessoas. E se eu aprendo a amar esse grupo de 5 pessoas, considerando com os meus amigos, eu vou conseguir ir aumentando esse grupo, né, até o ponto de que esse grupo, então, seja a grande família universal. Não só esse grupo que está à minha volta. E para eu aprender a amar, eu preciso das coisas
que me exercitem, que me estimule a procurar vencer os sentimentos negativos. Então é uma mãe mais difícil, ou é um irmão que me dá mais trabalho, ou é aquele, né, que vai para o vício e que eu preciso lutar mais por aquele irmão, preciso orar mais por aquele irmão, procurar conduzir o seu caminho, porque ele está num caminho perdido. E aí, como Jesus disse, ele deixaria de 100 ovelhas, deixaria 99 para ir atrás daquela que está perdida, não é assim? Será que a gente também não faria a mesma coisa por aqueles que nós amamos? E aí, quando eu nasço numa família com Ana, com Melissa, né? E aí eu já aprendi a amar Ana e Melissa. Preciso nascer sempre junto com elas? Não, vamos receber uma irmãzinha lá, um irmãozinho lá que está precisando de apoio, que precisa crescer. E eu vou receber esse irmão. E aí quando eu estou aqui na terra, né, aí fico assim, puxa vida, mas é tão difícil, né? Então eu preciso fazer esse exercício. Não vai dar tempo de tudo não, né? Porque eu trouxe uma antecipação aqui, né? Senão eu vou tomar o tempo aqui da nossa amiga. Né? Então ele fala que aqui é só a reencarnação, ele amplia os deveres da fraternidade, a pergunta 205. Amplia os deveres da fraternidade, pois o nosso vizinho ou no vosso criado pode encontrar-se um espírito que foi o vosso sangue. E aí eu vou ampliando, né? E aí eu não quero entrar muito mais nesses laços, né, espirituais ou materiais, porque, né, nós temos um assunto da minha amiga. Eu só queria ler mais um pouquinho aqui. Esse aqui eu tirei de uma palestra lá do Centro Espírita José Grosso, né? E ele fala que Jesus, concluindo a apresentação, que Jesus foi tão sereno, né? E demonstrando que ele realmente valorizava sua mãe quando ele estava na cruz. Então, quando ele estava na cruz, ele olhou e viu a sua mãe ao lado de João, que era o seu discípulo querido, né? E ele pede a João que cuidasse da mãe, porque ele, né? Mulher, eis aí teu filho, né? Eis aí tua mãe. Então, a partir desse momento, João passa a cuidar de Maria, né? Que foi realmente um grande espírito que veio cumprir, dar possibilidade a que o nosso mestre sublime pudesse trazer essas lições maravilhosas sobre o amor. Então, ele, como não podia perder nenhuma lição, ele começa a perguntar quem é meu pai e minha mãe, para demonstrar essa família universal que vamos entrar então no parentesco corporal e parentesco espiritual. Agora a gente vai para a pergunta, né, que todo mundo faz. Por que eu me dou melhor com uma pessoa, né, com a minha mãe ou com o meu irmão, e não me dou bem com a outra? Né? Todo mundo, é a pergunta que todo mundo se faz. E por que né, não tenho essa ligação com um ou com o outro? Então a gente vai falar, complementando, sobre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. Então o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito existia antes da formação do corpo. Não foi o pai quem criou o espírito do filho, ele não fez senão fornecer-lhe um invólucro corporal, mas deve ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral para fazer progredir. Então, o espírito, a gente fala que o espírito do filho pode ser mais antigo que o espírito dos pais. Os pais deram o corpo físico e com isso eles assumiram também a responsabilidade de educar o seu desenvolvimento intelectual e moral para esse filho progredir junto com todos. Então, qual é o laço, o parentesco espiritual que a gente fala? São os espíritos simpatizantes, que aqui ele vai falar que as famílias dos laços espirituais são as duráveis, que fortalecem pela depuração, se perpetuam no mundo espiritual. Já parentesco corporal não tem essa ligação, e aqui mesmo no plano, né, terrestre pode
cada um vai para um lado, que a gente vê, né? Pessoas cada um indo para um lado, não tem essa ligação, esse envolvimento que depois continua no mundo espiritual. E eu, né, lendo essa questão, pensei assim, e por que então a doutrina nos explica? Por que eu me dou bem com uma pessoa, mas eu tenho essa afinidade, eu gosto, e por que com a outra eu não dou tanto? Então, que alguns pais não se dão, né, tão bem com os filhos, eles acabam se afastando e não tem essa ligação, perde o contato até. Aí a pergunta é, então, se eu estou numa família assim, que por exemplo, que eu não me dou bem com meu pai, agora eu já sei, o Espiritismo já me falou que é, então eu acho que é meu parentesco é corporal, então tudo bem, então eu deixo pra lá. Nós não podemos ser taxativos, né? Que aí a gente já vai pensando, então com a minha irmã eu tenho envolvimento espiritual, com o meu outro irmão já é corporal. Então a gente já não pode taxar, porque a gente não sabe o que acontece, né? O que aconteceu, e mesmo nessa vida, muitas coisas que acontecem é dessa própria existência. Eu não posso ser taxativa e falar, então meu parentesco com o meu pai, por exemplo, é corporal, então tudo bem, eu não vou atrás dele. E por que não, nessa existência, eu fazer essa ligação? Eu ter esse envolvimento para ter esse envolvimento espiritual. Por exemplo, a gente pode... Tem um casal que pode ter uma filha, né, um filho, que tinha envolvimento espiritual. Só que aí, essa filha, né, nasce, esses pais envolvidos com o trabalho, com o dia a dia, não dão amor para essa criança, não dão atenção, não dão educação, então ela fica com os avós, fica com a babá, e a criança vai crescendo, vai se perdendo esse elo, né, vai se tornando um adolescente e eles ficam distantes. E a questão, se a gente olhar só eles adultos, falar, é parentesco corporal, não era, mas tornou-se. Então a gente tem que ver isso nessa existência, como é a minha criação com os meus filhos, o comportamento, as minhas atitudes, mesmo que eu não tenha tanta ligação com meu irmão, meus pais, né, como a Maria falou, então eu vou atrás, para ter esse elo, vou fazer esse elo com ele, por que não? E que parta de mim, não fique esperando o outro vir, né, até mim, que eu tente, que eu faça esse elo, para fazer, né, mais irmãos, começando na minha família, não é? Mesmo Se quiserem. Esse parentesco corporal, como você disse, quando a gente faz, quando a gente está na espiritualidade, quando a gente pode sentar junto e fazer um planejamento, ou fazem por nós, porque muitas vezes a gente não pode, não é à toa que estamos na mesma família, não é? Se a gente tem um elo a mais com aquele, é mais fácil, tá? Então, é mais fácil amar quem eu gosto. Eu preciso amar quem eu tenho diferença. É aquele que eu preciso. Se foi aquele que veio comigo, é com aquele que eu tenho um trabalho a ser feito. Porque aquele outro já tá fácil. Já. É esse que tem que ser, que a gente tem que realmente ter o elo de amor. Foi colocado na família, como a Alice disse... às vezes a gente tem espíritos afins e vem outro espírito que não é tão afim, mas é pra gente aprender a amar, né? Isso. E até... Senão viveríamos todos, não viveríamos numa família só espiritual, como disse Jesus, né? Com essa visão ampla de amor que ele tem, ele ama todos igualmente, e a gente não tem essa visão. A gente só vai lembrar de amor completo com o filho. Não é aí que a gente tem realmente a visão do amor supremo. E Jesus tem essa visão com todos nós. Então, se veio na nossa família, não houve, acho que, endereço errado. Isso, né? Que as pessoas falam, que eu nasci na família errada. Não nasceu, ou né? Ou outra coisa, eu não pedi para nascer. Pediu sim. Isso. Pediu para nascer sim. É mesmo. Eu até anotei aqui do livro Caminho, Verdade e Vida, lá no capítulo 62, Emmanuel diz que a família não seria a parentela, mas a parentela converter-se-á mais tarde nas santas expressões da família. Que bonito. Amplidão que ele deu, né? Porque hoje eu estou com um parente, né? Mas este exercício entre as parentelas
é que um dia se tornará essa expressão de família, né? De amor incondicional entre todos nós. Que é no nosso lar que a caridade começa. Exatamente. Né? Então no lar começa a caridade. Não adianta eu sair, né? Eu fazer caridade fora, ser ótima no centro e tal, e deixar a minha família, e deixar devendo em casa. Né? Vai me ser cobrado, com certeza. Sim. E se Deus é justo e bom, não é Deus que cobra, somos nós mesmos. Nossa consciência. Sim, né? Alguma colocação? Alguém tem uma pergunta? Um bonzinho, né? Ninguém quer fazer pergunta. Todo mundo, né? Pode falar. Eu ia só partilhar assim, que acho que a gente passa a ter esse amor assim, pela família. Eu, no meu caso, né, depois que eu virei mãe. Porque eu era muito criança, eu não sabia valorizar a minha família, porque os meus pais são, assim, sempre foram maravilhosos, mas eu não sabia valorizar. E aí eu casei, né, meu casamento não deu certo, e aí surge aquele, como você falou, são modelos de família, né, que antes era pai, mãe e filho. E aí eu pensei, meu Deus, eu não vou criar o meu filho nesse modelo. E agora eu vou ter que voltar para casa dos meus pais, tudo aquilo. Só que foi a melhor decisão que eu tive, porque fez bem tanto para os meus pais quanto para o meu filho. Isso. Hoje ele tá lá, tanto porque ele é um grude na minha mãe. Sim. Deu saúde para ela, parece que ela, sabe, ficou bem mais feliz do que ela era antes. Eu fiquei mais em paz. E assim, foi a melhor escolha que eu fiz. O pai dele vê, não é com tanta frequência, mas vem. Só que ele tem família. Não é aquele modelo, pai, mãe e filho. Mas ele tem uma família que nunca vai faltar amor pra ele, sabe? Então... Quantas vezes a gente ouve da nossa mãe, você só vai entender quando você for mãe, você não me ouve. Quantas vezes quando você é mãe, aí a gente fala, nossa, quanto... Aí você fala isso pro seu filho. Você só vai entender quando você for pai, inverte. Eu e minha mãe, nós somos muito iguais, a gente sempre brigou muito, só que hoje... Você dá muito valor à mãe que tem? Eu valorizo, assim, totalmente. A gente briga, só que a gente não dorme brigadas. Antes de eu sair de casa, eram brigas, assim, totalmente diferentes do que é hoje. Hoje é briguinha, assim, nem comparar com o que era antes. É isso. E que a gente tenha essa responsabilidade perante a nossa família, né? Já que estamos falando de família, não falar que então é parentesco corporal, então deixar, né, é responsabilidade do além. Não, é nossa responsabilidade com a nossa família, se dar bem com todo mundo, né? Mas aquele meu irmão é difícil, né? Mas é aí que tá. Vai, para você se melhorar, para melhorar todo mundo, é aí que você tem, né? Todo mundo ganha, né? Se a pessoa é difícil, a gente acaba sendo mais difícil ainda que a pessoa, gerando mais atrito, orgulho, quando na verdade a gente para e pensa, tá, mas e se eu tentasse? Será que de repente, sabe? Isso. Às vezes no meio da gente é uma responsabilidade nossa que a gente não acaba dando espaço e acaba sempre nesse atrito. Não ficar na posição de esperar o outro, né? Eu vou ficar esperando eu tomar a decisão, mesmo porque o benefício vem pra mim, né? Primeiro. Sim. Eu não gosto da atitude dele, mas eu tô fazendo igual. Sim. Né? É você ir aos pouquinhos, sem trabalhar ficar esperando nada em troca, porque aí vai magoar mais ainda, né? Você fazer esperando algo em troca. E isso. Olha, eu não tenho essa esperança, mas o tanto que meu pai e minha mãe fazem por mim e pelo meu filho, eles vão ter, assim, a vida inteira. Carinho de sol, que ótimo, né? Que ótimo. Isso amplia mesmo os laços de família, né? Lá olha na a luz que pergunta traz, né? 774, o Livro dos Espíritos, fala sobre laços de família, né? E aí, Kardec pergunta que há pessoas que deduzem do abandono das crias pelos animais que os laços de família entre os homens não são mais que o resultado de costumes sociais e não uma lei natural. Que devemos pensar nisso? Aí os Espíritos respondem: o homem tem outro destino que não o dos animais. Por que, pois, querer sempre identificá-los, né? Porque queremos ser iguais. Para ele, o homem, há outra coisa além das necessidades físicas. Há a necessidade do progresso.
Os liames sociais são necessários ao progresso. E os laços de família resumem os liames sociais. Eis porque eles constituem uma lei natural. Deus quis que os homens assim aprendessem a amar-se como irmãos. E aí ele pede para ver o item 205, que é aquele que eu já li antes, né? E Kardec, para fechar o assunto, então, ele pergunta assim, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família, né? Ou abandonar os conceitos de família e, né, para quê, né? E aí os espíritos respondem que seria uma recrudescência do egoísmo, que é voltar, né? Sim. Para o egoísmo. E aí a gente vê que hoje, né, os grandes pensadores da sociedade, quando conceituam família, ele fala, né, que os laços de família resumem os liames sociais, que é uma célula pequena, né, para se tornar uma célula maior. Então, como eu me comporto dentro de casa, provavelmente eu vou levar para dentro do meu trabalho, para dentro da sociedade, né, que é a minha visão total. Então, eu preciso aprender a desenvolver esse amor pela minha família, para que eu possa aprender a amar a humanidade. E o aprender amor é exercício diário, não é, Melissa? É todo dia. Não é só hoje, né? Não é só amanhã. É eu todo dia dizer que hoje é mais uma etapa. E que tudo isso vai passar. É eu ver no outro que ele está dando aquilo que ele é capaz de dar. Ele não consegue ser melhor do que aquilo, né? Que ele conseguiu passar para a gente. E aí, então, eu consigo o progresso meu, porque só eu que posso progredir, eu não posso fazer o outro progredir. Né? O progresso ele é individual, mas o coletivo aprende com aquilo que eu faço. Né? Ele olha e vê, nossa, aquilo que a Melissa está fazendo é bonito, acho que eu vou querer ser igual a Melissa. Né? Ou então eu vou querer ser igual a Ana. Ou eu vou pegar um pouquinho da Melissa, um pouquinho da Ana e vou fazer uma coisinha, né? Não é assim que a gente faz com as coisas, no nosso dia a dia, com a criatividade? Assim também trabalhamos a nossa alma, olhando os demais. Mas eu preciso olhar para os demais com esse olhar misericordioso. Não olhando o defeito, mas olhando o que eu posso aprender de bom. Sim. O que eu posso tirar. E aprendendo com os erros também. Exato. Né? Se você vê o outro, né, aprendendo com os erros, olha, eu já sei que por ali não vou porque vai acontecer isso comigo. Né? É melhor você aprender com os erros para não ter que passar por aquilo também, né? Eu acho que para fechar... Eu não sei se alguém pode ouvir, porque eu estou ouvindo muito mal hoje. Né? Como é que pode separar os pais biológicos dos pais que criam? A quem você vai amar mais? O pai biológicos ou os que criam? O pai é quem biológico e os pais que criam. O pai é quem cria. Mas eu acho que a gente ama os dois. Mas né? A gente ama os dois. No caso de uma adoção, por exemplo, que a criança não conhece o pai biológico. Mas às vezes conhece. Então ele deve amar os dois. Deve amar os dois, mas respeitar, ter submissão, todos esses deveres com os dois. Mas com certeza vai ter um apego maior com o que criou. Que foi abandonado e tal, tem que perdoar. Exatamente. Eu preciso desse exercício de perdão. Preciso compreender o motivo que levou naquele momento, naquela conjuntura, aqueles pais que me abandonaram, que me deixaram para adoção. Eu preciso lembrar que eu só estou aqui porque eles me deram a vida. Independente de tudo, eu sou o que sou porque os pais adotivos me passaram conceitos morais. E aí eu sou uma pessoa privilegiada. Eu tenho 2 pais, 2 mães. Né? E às vezes eu tenho 3, 4. Eu mesmo teve um momento da minha vida que eu tinha muitos pais e muitas mães. Eu só vou falar uma breve história, porque quando eu fui convidada para assistir esse tema mexeu muito comigo. Deixa eu aproveitar, só traz o microfone perto dela, senão quem está ouvindo... Eita. De quem? Tá. Pega aqui. Por favor, pode falar. Estou um pouquinho rouca. Pessoal, quando eu fui convidada a assistir essa palestra de hoje, essa palestra, ela mexe muito comigo, porque eu tô hoje com 33 anos e eu tive um pai que me criou e tenho o meu pai biológico. O meu pai biológico nunca me deu atenção como filha. É isso que eu perguntei, né?
Porém, quando eu estava com 29 anos, ele me procurou. E eu perdoei ele de coração, não tenho raiva nenhuma. A minha família não aceita essa aproximação nossa. Então, a pergunta que a senhora fez agora, de pai e mãe, eu amo os 3 igual. Os 3, para mim não tem diferença nenhuma. Tanto o meu pai biológico, que nunca me deu amor, nunca me deu carinho, e hoje eu ouvi dele o seguinte: você que eu não criei, não dei carinho, é a única filha que me dá amor e carinho. Então, os 2 que ele criou, não dá a atenção que eu dou. Então, é uma história que seria interessante eu falar, porque às vezes pode ser alguém que esteja assistindo, que não está aqui, e que passa por isso, porque a gente acaba vendo os comentários e você se enquadra em alguma das coisas que as pessoas estão falando aqui. Então, é importante essa pergunta que a senhora fez. Obrigada. A gente não sabe, Muito obrigada. né? Sim. Ninguém conhece os Muito planos da espiritualidade. Então, você teve que nascer, né, por uns pais para chegar a outros. Né? Cada caso, né, é diferente. Também é o passado daquele pai, né? Sim. Ele não recebeu uma coisa que ele não pode dar. Exatamente. E assim, gente, olha, a gente tem que lembrar sempre que o acaso não existe, tá? Nem o acaso, Eu não o acaso nasci deste fala pai, isso, eu não né? nasci deste pai, desta mãe, fui abandonado por eles e sou um coitadinho, não. Muito provavelmente, eu planejei que eu seria abandonado, que eu iria viver em outra família. Por quê? Para poder valorizar os pais que eu tive. Isso está lá nas instruções dos espíritos, na ingratidão dos filhos e laços de família. Então, quem tiver curiosidade, a gente não vai conseguir apresentar hoje, pode ler, né? Então, esse pai e essa mãe, porque eu precisava desse pai e dessa mãe, eles então não têm responsabilidade nenhuma por ter me abandonado? Tem. O que Deus fez? Aproveitou aqui que eu precisava da experiência e esse aqui que podia me abandonar ou não. Ele tem o livre-arbítrio de continuar comigo, mas ele decidiu pelo abandono. Então, ele tem a sua responsabilidade a cumprir. Por outro lado, mas eu acho que a Simone tem um merecimento, eu vou dar um paizinho para ela, melhor que aquele lá que abandonou. E ela teve um pai melhor que aquele. Mas também podia ter ocorrido o contrário, podia ter um pai muito pior, não é? Nós lembramos lá da gata borralheira, ela ilustra bem isso, né? De que a madrasta, né, judiou muito dela, né? E aí, no Espiritismo, a gente aprende a conhecer. O que eu fizer hoje, eu vou colher nesta encarnação ou na próxima. Então, toda vez que eu maltratar alguém, toda vez que eu magoar alguém, eu estou criando feridas. E essas feridas precisam ser reparadas, precisam ser expiadas e precisam ser perdoadas. São 3 itens que a doutrina espírita diz que existe para os erros de todos nós, não é só daquele pai e daquela mãe. Então, hoje, eu tenho aquele pai e aquela mãe, consegui a expiação e vou partir para uma melhor. Mas como é que eu consigo partir para uma melhor se eu estou ligada no ódio ainda, àquele que me abandonou? Lembra que Deus é amor. Então, se eu estou ligada ainda com raiva, com rancor e com ódio, eu não consigo alcançar esse Deus de amor. Eu estou no sentido contrário. É física, né? Estou no sentido contrário, não consigo alcançar Deus. Só vou conseguir alcançar Deus exercendo o perdão. Mas o sangue, E aquele lá consegue merecer o perdão. fala alto, né? O que não ficou com o biológico, fica com aquela coisa de saber e ver e querer o biológico. Pois é, mas isso pode ser reparado ou expiado na próxima encarnação, né? Dando nova oportunidade a que eu receba aqueles pais para que eles aprendam a me amar, porque eles vão de repente depender de mim, né? Como meus filhos ou como meus netos, né? E eu vou nessas gerações reparando os erros do passado, reparando e ajudando a reparar, né? Porque eu já perdoei, eu quero voltar dando uma nova oportunidade àquele espírito da reparação. Eu estava terminando de ler um livro esses dias, que era Sublimação, da Ivone Pereira. Então, nós vemos lá o espírito da Nina, que era uma dançarina, e ela em extrema pobreza, né? E sendo explorada fisicamente por meio da dança e por meio da prostituição.
E o personagem, né, ele era um filantropo. Então, quando ele encontrou Nina dançando à rua, ele a reconheceu como sua irmã do passado, porque ele tinha tido sonho uma semana antes. E tinha tido também, porque ele frequentava as reuniões com Allan Kardec, de que ele iria receber, né, ia encontrar uma pessoa que teria sido sua irmã em outra vida, que era Angélica, e ele guardou o nome. E ele encontra Angélica dançando no corpo de Nina. Ele não sabe com certeza se é ela, mas ele sente em seu coração e tem um amor por ela instantâneo, né? Instantâneo, né? É um amor que veio há gerações e aí a gente se reconhece quando a gente se ama. É assim que nós encontramos pessoas em que nós nos reconhecemos como irmãos, como amigos, né? Como parentes, às vezes mais do que o de sangue. Né? Embora a gente diz que o sangue fala mais alto, mas existem momentos em que a gente se dá melhor com aquele que não é de sangue, porque os laços espirituais são mais fortes. E no caso, o personagem tenta ajudar Nina, tirando-a da vida, tentando ajudá-la. É para dizer que está na hora, né? A gente já vai terminar. Nós já vamos terminar. Sabe será que os cachorros agora não estão latindo mais? Pois é. Gostei, falta E aí, só para terminar, Nina, né? Nina, por que Nina passava por aquela miséria toda? Porque ela tinha sido suicida na vida anterior e ela precisava dessa expiação, dessa reparação. E mesmo ele tentando ajudá-la, ele não poderia tirar essa expiação dela. Ela precisaria ainda passar por expiação. E ele era noivo, né, de Constância. E Constância já ficou com ciúmes de Nina, achando que era um envolvimento físico dele, interesse físico, e ele tinha um interesse espiritual em Nina. E ele tenta ajudá-la, mas um dia ele viaja. E aí ela já estava doente por causa dos esforços que tinha feito. Ela tinha tuberculose, que naquela época era chamada tísica, era 1800 e pouco, e ainda não se tinha descoberto a tuberculose. Eles chamavam de tísica. E ela acaba sendo, enquanto ele viaja, enredada, não vou contar a história toda, posta para fora de casa e acaba desencarnando. Como chama disso? Sublimação, de Ivone Pereira. Após o desencarne, ela volta, né, nas reuniões espíritas de novo, dando essa comunicação, né, 6 meses depois do seu desencarne. Ela também apareceu para ele, porque ele foi desenvolvendo a evidência. É uma história fantástica. Ele era um filantropo, né, gostava e acabou conhecendo Kardec, ficou na França. Então, assim, ele teve a explicação, e ela também depois, de que eles tinham realmente sido irmãos. Ela tinha uma boa educação, era rica, mas ela se perdeu, né, nessa vida. E acaba, então, e o nome dela era realmente Angélica, na encarnação anterior, e ela desencarna por esse suicídio e volta. Ela precisava passar por aquela situação. E aí, quando na espiritualidade, conhecendo a própria história, ela aparece de novo para ele, não só explicando a situação, por que ela precisou passar por tanta miséria, né? E pedindo a ele que voltasse com Constância, que casasse com Constância, porque ela renasceria através dele, pedindo para que ele a recebesse como filha, porque ele já tinha o sentimento de pai. E ele então volta com essa noiva que tinha terminado lá o relacionamento, e a noiva que um dia desprezou Nina, acolheu, embalou em seus braços e amamentou Nina enquanto criança. Então essa é uma linda história das explicações dos porquês, né? Que a vida nos apresenta algumas injustiças aos nossos olhos terrenos, mas que quando estamos na espiritualidade nós vamos compreender o todo. Okay? Bem interessante. Obrigada. E a gente passou do horário, desculpem, né, os internautas. O Galo cantou. O Galo até cantou aqui pra gente. Olha, eu só assustei, velho. Agora o cachorro não tá latindo mais. Eu achei que fosse um cachorro. Eu também achei que o cachorro mudou agora. Não tomar remédio, então. Mais alguma colocação? Eu adorei, gente. Então, eu acho que, para fechar, olha, como eu gosto... Eu ia falar desse livro.
Para fechar, eu acho que cabe uma... Só lembrar, para você que tem Galo, que o Galo cantou, né? O livro, né? Galo cantou. Aproveitar. Já dizia Renato Russo, né? Você culpa seus pais por tudo. Isso é um absurdo. São crianças como você. O que você vai ser quando você crescer? Né? Quem disse que nossos pais são mais, como a Melissa disse, são mais velhos espiritualmente que nós? Quem disse? Então, estamos no mesmo nível, né? Eu vou ler só o que o Alexandre imprimiu para o pessoal da internet, que é bem legal. Apenas um filho. Na aldeia, era comum se encontrarem as mulheres na praça, em torno do poço que servia a comunidade. Era um momento em que elas faziam pequena pausa em seus tantos afazeres, aproveitando para trocarem ideias, conversarem a respeito das novidades, que afinal naquela localidade não eram muitas. Naquela manhã, encontraram-se 3 mulheres ao lado do poço. Enquanto retiravam a água e enchiam seus potes com o precioso líquido, puseram-se a conversar. Falou a primeira: meu filho é muito forte, corre, pula. É com alegria que o vejo disputando corridas com outros meninos e vencer a todos. A segunda disse logo em seguida: o meu filho canta como um passarinho. Acorda pela manhã e canta. Conhece belas canções e enche de harmonia os meus ouvidos. E porque a terceira mulher permanecesse em silêncio enquanto despejava água do balde em seu pote, um homem que observava perguntou: você não tem filhos? A jovem olhou para ele e respondeu com delicadeza: tenho um menino, mas ele é um menino normal como todas as crianças. Com seus potes cheios de água, as 3 mulheres foram caminhando de retorno aos seus lares. No meio do caminho, pararam para descansar e o homem sentou-se ao lado delas. Passado poucos minutos, elas viram seus filhos vindo ao seu encontro. O primeiro vinha pulando pequenos obstáculos pelo caminho e correndo. Notava-se-lhe a vivacidade, a agilidade. O segundo vinha cantando uma linda canção e sua voz soava pelo caminho de forma encantadora. O terceiro simplesmente vinha andando, mas, ao ver sua mãe, foi em sua direção e a abraçou com especial carinho, como se lhe desejasse transmitir energias renovadas. Depois, abaixou-se, pegou o pote cheio de água e foi andando rumo de casa. Neste momento, as 3 mulheres se voltaram para o homem que continuava sentado à beira do caminho e lhe indagaram: então, o que o senhor achou dos nossos filhos? O homem levantou-se, demonstrando que prosseguiria seu caminho, e respondeu de forma sábia: realmente eu acabei de ver 3 meninos, mas vi apenas um filho. No código divino que conhecemos como Decálogo, que nos chegou através do grande legislador hebreu, está escrito: honrar teu pai e tua mãe, a fim de viveres longos tempos na terra, que o Senhor teu Deus te dará. A exortação nos remete ao pleito da gratidão que devemos ter para com eles, que são os responsáveis pela nossa vida na terra. Os que nos geraram um corpo, a fim de que espíritos imortais transitemos pela terra, progredindo e crescendo para a luz. Honrar pai e mãe é estar atento às suas necessidades, é auxiliá-los nas tarefas, é lhes dizer da gratidão com afagos e carinho. Mesmo que possamos dizer que deles, por uma razão ou outra razão, não recebemos carinho, apoio, atenção maior, não nos esqueçamos de ser filhos. Qualquer que seja a circunstância, eles nos permitiram viver. E por isso estamos aqui, nesta abençoada escola chamada Terra, um planeta de tantas belezas e generosas bênçãos. Pensemos nisso. Então vamos nesse momento fechar nossos olhos
ir colocando-nos em posição confortável, tanto os daqui quanto os internautas. Vamos mentalizando a figura meiga do Mestre Jesus. E esta figura de Jesus vai nos trazendo paz, nos trazendo amor, nos trazendo a tranquilidade. Amado Deus, nosso Pai querido, que tantas bênçãos tem nos dado, especialmente, Senhor, a oportunidade da vida, de tantas reencarnações, às vezes perdidas, mas com o teu amor que nos afaga e que nos aguarda sempre, para que cheguemos ao seu regaço através das virtudes espirituais. Nós rogamos, Paizinho querido, que neste momento, com o auxílio de Jesus e os seus mensageiros espirituais, cada um, Senhor, dos que estão aqui presentes, daqueles que nos assistem, possam receber as suas bênçãos benditas. Que chuvas de pétalas de flores caiam sobre nós neste momento, que vão aliviando as nossas dores, fortalecendo nossa alma, para que possamos vencer as nossas mazelas, Senhor. Perdoa-nos, Pai, os erros cometidos e nos ajude a caminharmos com segurança, segurando na mão do Cristo, o nosso Mestre, o nosso guia e o nosso protetor. Que nós possamos seguir-lhe os modelos, exercendo o Evangelho em nossas vidas e em nosso dia a dia. Obrigada, Senhor, por tudo que temos recebido, Senhor, pela nossa família, pelos nossos amigos, pela vida, Senhor. Gratidão, Pai. E assim, neste momento em que nos sentimos refeitos, Senhor, através desses eflúvios benfazejos que tocam os nossos corpos, que tocam os nossos corações, equilibrando o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual. Nós pedimos a permissão para encerrarmos os nossos estudos de hoje, Pai, desejando a todos os homens de boa vontade que haja paz na terra, que haja esperança no coração das criaturas e que nós, todos juntos, em um só pensamento, Senhor, possamos louvar o vosso santo nome, dizendo graças a Deus e que assim seja. O último recadinho, amanhã tem estudo, né? Às 20 horas. Então, já aberto, né? tem amanhã. Aberto, é.